De acordo com algumas doutrinas cristãs, o arrebatamento é um conceito que está relacionado com os últimos 7 anos que precedem o chamado juízo final. A descrição do arrebatamento da igreja está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54. No entanto, mesmo este conceito sendo descrito na Bíblia, nela não está presente a palavra arrebatamento para designá-lo. Assim, a ideia do arrebatamento no âmbito da igreja consiste numa interpretação que algumas doutrinas fizeram de determinadas passagens bíblicas. De acordo com os relatos da Bíblia, o arrebatamento será um episódio em que todos os verdadeiros crentes em Deus serão, repentinamente, levados para os céus, no reino celestial. Assim como os crentes vivos que foram arrebatados, os que já morreram ressuscitarão e se juntarão aos demais no paraíso. Após o arrebatamento, a terra viverá um período chamado de Grande Tribulação, um momento de caos em que reinará o Anticristo, falsos profetas e a besta, o demônio. A Grande Tribulação, de acordo com a Bíblia, durará 7 anos. Ao término do 7º ano, chegará o juízo final e o reino de Deus dominará a terra por mais 1000 anos. O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos, nos últimos tempos. Jesus dará a ordem, uma trombeta soará, Jesus descerá à terra, os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados. Ninguém sabe quando isso será e poderá acontecer em qualquer momento, por isso temos de estar sempre preparados. Há muito debate sobre se acontecerá antes, durante ou depois da grande tribulação mencionada em Mateus. As duas teorias principais são: algumas pessoas acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, deixando todos que não creem na terra para sofrerem. Também acreditam que alguns ainda poderão ser salvos depois do arrebatamento. Nesse caso, a segunda vinda de Jesus aconteceria em outra ocasião, bastante tempo depois do arrebatamento. Ao contrário da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento aconteceria em segredo, deixando muitas pessoas confusas. Outras pessoas acreditam que os salvos serão arrebatados depois da grande tribulação. Isso acontecerá na altura da segunda vinda de Jesus. Os mortos ressuscitarão e os salvos que estão vivos serão arrebatados e Jesus trará julgamento e justiça sobre a terra. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus não acontecerão em fases distintas. Como não sabemos o futuro, é impossível dizer com certeza absoluta se alguma dessas teorias está certa. Muito do que está escrito sobre o fim dos tempos é simbólico, e tudo depende da forma como interpretamos os símbolos. Também é bom lembrar que Deus tem uma noção de tempo muito diferente da nossa. Não são todas as doutrinas que adotam a mesma interpretação das passagens bíblicas. Portanto, é correto afirmar que o arrebatamento é um conceito aceito apenas por algumas vertentes cristãs. A Igreja Católica, por exemplo, não crê que ocorra um evento como o arrebatamento antes do Apocalipse. Os católicos acreditam na parúzia, também conhecida como segunda vinda de Cristo. Este evento seria descrito como a vinda de Jesus Cristo para julgar as pessoas no juízo final. Ao contrário do arrebatamento, os fiéis não serão levados previamente ao paraíso antes da vinda de Cristo, mas esperarão na terra junto com os demais. No entanto, assim como prevê o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo também servirá como momento em que Deus salvará os justos, fazendo com que estes gozem da vida eterna. Por outro lado, todos os ímpios serão condenados a viver sem a presença do divino, ou seja, no inferno. 6 sinais atuais da volta de Cristo. Quais são os sinais do retorno de Jesus, e qual é sua proximidade? Um exame sóbrio dos sinais efetivamente presentes da proximidade do fim e para o que apontam. Quando as pessoas falam dos sinais do fim dos tempos, geralmente se trata de um entre dois aspectos. Ou, primeiro, citam sinais concretos para os quais deveríamos atentar por indicarem que o retorno de Cristo está próximo. Ou, segundo, descrevem determinadas condições do nosso mundo atual que correspondem àquelas mencionadas na profecia bíblica. Logicamente, essas condições são necessárias para que os eventos decisivos da futura tribulação de 7 anos, também conhecida como o Dia do Senhor, possam ocorrer.
Uma passagem bíblica essencial que expõe em detalhes aquilo a que deveríamos dar atenção é o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. Com esse ensino detalhado, Jesus responde a perguntas concretas que seus discípulos formularam a respeito do fim. Fora o livro de Apocalipse, o discurso do Monte das Oliveiras é a mais longa passagem profética no Novo Testamento sobre os tempos do fim. É também o segundo maior discurso ininterrupto de Jesus na Escritura Sagrada. O mais longo é o Sermão do Monte. O que importa registrar aqui é que Jesus não censurou seus discípulos por perguntarem por sinais que anunciassem a proximidade do fim. Pelo contrário, ele forneceu um extenso ensino, com muitos detalhes. Embora além de Deus Pai ninguém conheça o dia ou a hora do retorno de Cristo, lemos em Hebreus capítulo 10, verso 25, que os cristãos podem ver que o dia se aproxima. Esse dia é o dia do Senhor, ou período de tribulação. Nesses 7 anos, Deus trará seus juízos sobre a terra. Também somos informados de que o mundo descrente será atingido de forma totalmente inesperada, ao contrário dos cristãos, quando o Senhor vier como ladrão. Devemos também manter em mente que o arrebatamento e o retorno de Cristo são 2 eventos diferentes. O arrebatamento ocorrerá antes do início do período de tribulação, enquanto o retorno de Cristo à Terra ocorrerá no fim dele. Existe uma analogia útil muitas vezes citada enquanto esperamos os sinais do retorno do Senhor. Quando aparecem as primeiras decorações natalinas na cidade, mas o Natal, 25 de dezembro, ainda não chegou, sabemos que esse dia está próximo. Algo semelhante ocorre com os sinais que precedem a tribulação. Sabemos que o arrebatamento da igreja está cada vez mais próximo. A tribulação lança suas sombras diante dela. O modo mais simples de conseguir uma visão dos sinais é distribuí-los em diversas categorias para tratar deles. Dentro dessas categorias, encontram-se diferentes sinais e condições que importa observar ao esperarmos pelo retorno do Senhor. Eles mostram o grau de proximidade do seu retorno. Muitos especialistas em profecia consideram o renascimento de Israel como um supersinal. Essencialmente, existem 2 motivos para isso. Primeiramente, todos os outros sinais dos tempos finais dependem dele. Antes da fundação do Estado de Israel, nenhum outro sinal do fim poderia ter se cumprido. Em segundo lugar, os especialistas chamam o renascimento de Israel de supersinal por causa das suas enormes dimensões. Estatisticamente, era impossível prever esse sinal com todos os seus detalhes e premissas, para então observar em tempo real cada detalhe se cumprindo, exatamente como ocorreu em nossos dias. A refundação da nação de Israel ocorreu em 14 de maio de 1948. Com exceção de Jonas, todos os profetas veterotestamentários previram que Israel voltaria a ser uma nação e que o povo judeu retornaria à sua antiga pátria vindo de todas as partes do mundo. O renascimento de Israel é o principal aspecto desse supersinal, mas há muitos outros sinais do fim dos tempos ligados a ele. A Escritura Sagrada contém várias profecias sobre eventos que ocorreram antes ou depois do renascimento de Israel, a partir de fins do século XIX. Sinal geopolítico. Adicionalmente ao renascimento da nação de Israel, a Bíblia também prevê várias outras circunstâncias geopolíticas. Em Ezequiel 38, por exemplo, lemos de um ataque a Israel que ocorreria nos tempos finais após o renascimento da nação. Trata-se aqui de uma das profecias bíblicas mais ricas em detalhes. Ela menciona uma coalizão escatológica de países que incluirão a Rússia, a Turquia e o Irã. Esses países se unem numa aliança militar contra Israel. A Rússia lidera essas forças de combate reunidas que atacarão Israel a partir dos montes ao norte, ou seja, da Síria, se bem que a própria Síria não desempenhará nenhum grande papel no ataque. Seu objetivo é saquear Israel. Contra esse ataque escatológico, que Deus derrubará de modo rápido e sobrenatural, a Arábia Saudita, Sabá e Dedã, bem como Tarsis, e todos os seus governadores protestarão. Muitos especialistas em profecias pensam que Tarsis se refira à Inglaterra atual, ou possivelmente à Espanha, e que os governadores seriam países que emergiram do Império Britânico, inclusive os Estados Unidos. Se for assim, essa profecia parece deixar claro que os Estados Unidos não terão condições de prestar apoio militar a Israel.
O palco para esse cenário está plenamente montado. A Primavera Árabe e a Guerra Civil Síria, desde 2011, motivaram a Rússia, o Irã e a Turquia a preencher um vazio militar na Síria. Disso resultou uma parceria oficial entre essas três nações, citadas na profecia de Ezequiel 38 junto com outras nações secundárias, como a Líbia e o Sudão. Existem ainda muitos outros sinais escatológicos geopolíticos, inclusive os esforços políticos em favor de um governo mundial, as Nações Unidas e outras organizações globalizantes, a fundação de um Império Romano restabelecido, a União Europeia, e o avanço de países do Extremo Oriente para a condição de superpotências, como a China. Todos esses desdobramentos têm ligação com profecias escatológicas concretas e já foram previstos há milhares de anos. No seu discurso do Monte das Oliveiras, Jesus mencionou diversos sinais da natureza que, tal como dores de parto, aumentarão em frequência e intensidade à medida que nos aproximarmos dos tempos do fim. Pare um pouco e lembre-se dos numerosos fenômenos incomuns de intemperismo e terremotos que ocorreram nos últimos 10 a 15 anos. Parece que, com cada nova catástrofe, ouviremos cada vez mais frequentemente falar de conceitos como inéditos, únicos ou eventos do século. Haiti, Japão, Indonésia, Chile, Paquistão. Esta é apenas uma seleção de lugares em que ocorreram catástrofes devastadoras no passado recente. O mundo passou a se dar conta do poder destruidor de terremotos que desencadearam tsunamis e custaram várias centenas de milhares de vidas humanas. Alguns desses terríveis eventos foram até filmados. Em 2004, 230.000 a 280.000 pessoas perderam a vida num terremoto de grandeza 9,3 no Oceano Índico e o subsequente tsunami. Foi o mais longo e terceiro mais potente terremoto jamais registrado. Fenômenos extremos de intemperismo e atividade sísmica são resultado natural de um mundo caído, suspirando por redenção. E o Senhor sabia de antemão que, enquanto a terra se desfizesse como roupa, as dores de parto e a instabilidade aumentariam sensivelmente, encaminhando-se para o fim predeterminado. Existem sinais espirituais positivos e negativos requerendo nossa atenção. Os aspectos positivos incluem que, conforme a profecia bíblica, podemos contar com que mais judeus recebam Jesus como seu Messias, e que todas as nações sejam alcançadas com o Evangelho. Os sinais negativos também incluem a previsão de que lidaremos com apostasia, um abandono da verdade, na igreja em geral, com a disseminação de falsos cristos, de seitas e de fraudes espirituais, com perseguição de judeus e cristãos, a presença de zombadores e o aumento do ocultismo. Essas tendências espirituais atingirão seu ápice durante a tribulação. Com isso, ambos os lados das condições espirituais se revelarão cada vez mais claramente. O livro de Apocalipse informa que as práticas ocultas e os atos demoníacos serão encontrados no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, 144.000 evangelistas judeus proclamarão corajosamente o Evangelho por todo o mundo. Muitas pessoas se decidirão a favor de Cristo e lhe entregarão sua vida, e muitas delas morrerão como mártires. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Lendo essas palavras, somos lembrados das condições atuais em nossa sociedade. Essa profecia de 2000 anos atrás soa como um relato moderno sobre as pessoas no mundo de hoje. Muitas profecias da Escritura apontam para uma tecnologia altamente desenvolvida, indispensável para viabilizar determinados eventos futuros. Quando os profetas do Antigo Testamento receberam mensagens e visões do Senhor, eles muitas vezes não compreendiam os detalhes das suas profecias. Do ponto de vista tecnológico, o cumprimento de muitas dessas profecias não era possível na ocasião. Armas nucleares, transmissão por satélite e internet, gigantescos arquivos de dados, manipulações de DNA, inteligência artificial, sistemas de monitoramento,
transhumanismo e muitas outras tecnologias atuais e emergentes são descritas ou necessárias na profecia bíblica para viabilizar os eventos escatológicos. Hoje já existem todas as tecnologias necessárias para o cumprimento da profecia escatológica. Uma outra analogia frequentemente aplicada e que esclarece o quanto os tempos finais já avançaram é aquela de uma peça teatral pouco antes do seu início. Observamos o recinto do teatro e vemos as pessoas tomando seus lugares e como a casa vai se lotando pouco a pouco. A cortina do palco ainda está fechada, mas ouvem-se pessoas andando de um lado para outro por trás. Percebe-se a atividade por trás da cortina e imagina-se como as peças do cenário estão sendo posicionadas. Enquanto isso, espera-se que as luzes se apaguem, a cortina se abra e o espetáculo comece. O fato de que cada uma das categorias está hoje disponível com os sinais escatológicos deveria despertar nossa atenção. Nunca antes na história houve tal acúmulo de eventos e condições necessários. Quanto falta! Todas essas categorias com sinais escatológicos, e especialmente sua coincidência, permitem concluir que provavelmente o retorno do Senhor está muito próximo. Conforme já mencionamos, a Escritura Sagrada diz bem claramente que ninguém sabe o dia ou a hora. Se, porém, examinarmos todos esses sinais, isso nos mostra que seu retorno se aproxima cada vez mais. Essa é a história do arrebatamento. Se inscreva em nosso canal para mais vídeos. Compartilhe com mais pessoas. Deixe o comentário sobre essa história. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti com humildade e reverência, reconhecendo que És o Deus soberano sobre todas as coisas. Senhor, a Tua palavra nos ensina sobre o arrebatamento, aquele momento glorioso em que chamarás os Teus filhos para estar contigo para sempre. Pai, ajuda-me a viver em vigilância e pureza, com o coração sempre pronto e alinhado à Tua vontade. Purifica meu espírito, minha mente e minhas ações, para que eu possa Te agradar em tudo o que faço. Senhor, dá-me discernimento e força para perseverar nos caminhos da fé, mesmo em meio às dificuldades e tentações deste mundo. Que eu nunca perca de vista a promessa da Tua vinda, e que o meu coração esteja sempre cheio de esperança e expectativa. Peço-Te também, ó Pai, pelos meus familiares e amigos que ainda não Te conhecem, que o Teu Espírito Santo os alcance, transformando seus corações para que também estejam prontos para aquele grande dia. Maranata, Senhor Jesus, venha logo. Enquanto esperamos, que possamos ser luz no mundo, vivendo como testemunhas vivas do Teu amor e da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.